Fala galera, tá começando mais uma aula da nossa oficina de redação e nós já chegamos na aula 26 sobre o macrotema saúde. Eu não sei como que você tem lidado com as aulas de macrotema, mas eu preciso chamar a sua atenção para o seguinte. A aula de macrotema, ela é feita para te dar informações sobre diversos assuntos possíveis de cair no Enem. E é justamente por ser um tema possível que você precisa escrever sobre ele. Os microtemas estão aí não só para serem lidos e pegar informações como a gente faz toda a aula, mas para vocês produzirem textos. Pô, não dá para escrever sobre todos? Escreve sobre aqueles que você mais acha que vai cair ou aqueles que você está ouvindo rumores de que pode ser um bom tema para cair no Enem. Porque você precisa escrever. Você discutir o tema, ouvir informações é muito diferente de produzir um texto. Você precisa de uma autonomia no domínio daquelas informações para transformar a informação em redação modelo Enem. Então, produza esses microtemas, não só de saúde, mas de todos os macrotemas. Beleza? Fechado esse parênteses, vamos para o nosso microtema de hoje, que fala sobre o tabagismo como demanda de saúde pública no Brasil. O tabagismo é reconhecido como uma doença crônica causada pela dependência à nicotina presente nos produtos à base de tabaco. De acordo com a revisão da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, o tabagismo integra o grupo de transtornos mentais e comportamentais em razão do uso da substância psicoativa. Ele também é considerado a maior causa evitável e isolada de adoecimento e morte precoce em todo o mundo. Então, aqui nesse parágrafo inteiro, nós temos contextualizações. Vocês podem falar só sobre o tabagismo ser uma doença crônica, beleza? Contextualizar assim. Pode falar só sobre o CID-10 ou pode falar que é a maior causa, é uma doença evitável, isolada de adoecimento e morte precoce. Ou seja, você pode evitar esse adoecimento, evitar essa morte, mas você mesmo assim opta pelo tabagismo. Então, por que, se a gente sabe que tem tantos problemas e consequências do tabagismo, por que as pessoas continuam optando por usufruir dele? Beleza? Vamos lá. A Organização Mundial da Saúde aponta que o tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas por ano. Mais de 7 milhões dessas mortes resultam do uso direto do produto, enquanto cerca de 1,2 milhão é resultado de não fumantes expostos ao fumo passivo. A OMS afirma que ainda cerca de 80% dos mais de 1 bilhão de fumantes do mundo vivem em países de baixa e média renda, onde o peso das doenças e mortes relacionadas ao tabaco é maior. Olha as informações que nós temos aqui. Primeiro, fundamentação por dados. 8 milhões de pessoas morrem por ano. É um dado muito alto, é um número muito expressivo. Depois, os argumentos. Não é só a pessoa que fuma que morre e adoece por causa disso, mas as pessoas que estão próximas a eles, os fumantes passivos. Então, se o argumento de você está estragando o seu pulmão, você vai adoecer e você pode morrer, não serve para conscientizar, você fala, olha, você pode querer estragar a sua vida, mas você quer estragar a vida do seu filho, do seu marido, da sua esposa, dos seus pais por causa disso? Esse pode ser um argumento, beleza? E depois temos o outro argumento, além da questão dos fumantes passivos, é o fato dessa porcentagem alta de pessoas fumantes estarem em países de baixa renda, baixa e média renda, ou seja, se eles estão em país de baixa renda, significa que o acesso à saúde é mais precário, que a situação de miséria, de nutrição é maior. Então, o organismo é mais vulnerável. Um organismo mais vulnerável sendo exposto ao tabaco tem mais chance de trazer a morte de maneira mais rápida. Beleza? Então, são argumentos que você pode desenvolver. Além de estar associado às doenças crônicas não transmissíveis, o tabagismo também é um fator importante de risco para o desenvolvimento de outras enfermidades, tais como tuberculose, infecções respiratórias, úlcera gastrointestinal, impotência sexual, infertilidade em mulheres e homens, osteoporose, catarata, entre outras. Aqui nós temos as consequências. E reparem que essas consequências são expostas na parte de trás do maço de cigarro. Além de não poder mais fazer propaganda a favor do uso, né, incentivando o uso, ainda tem a propaganda negativa. E esses problemas e vários outros, vocês podem ler no texto completo, na apostila de vocês, a lista de cânceres que são motivados pelo tabagismo. A gente sabe que tem todas essas consequências e mesmo assim o uso do tabaco continua sendo uma crescente no Brasil e no mundo. Beleza? Tudo isso faz a gente pensar o que seria motivação para isso que você tem que colocar no seu argumento.
No Brasil, 428 pessoas morrem por dia a cada 24 horas por causa da dependência à nicotina. 56,9 bilhões de reais são perdidos a cada ano devido a despesas médicas e perda de produtividade. E 156 mil mortes anuais deveriam ser evitadas. O maior peso é dado pelo câncer, doença cardíaca e doença pulmonar obstrutiva crônica. Queridos, temos primeiro essa fundamentação por dados, é fundamentação porque é um dado do Brasil, então você pode colocar para fundamentar o seu argumento. Depois nós temos esse argumento. Se o argumento da saúde não serve para te convencer de que isso é ruim, use o argumento econômico então. Olha quanto dinheiro está sendo desperdiçado. Não só o dinheiro governamental, que você pode falar, o dinheiro do governo é muito distante para mensurar e fazer eu individualmente parar de fumar. Agora, quando a gente fala da perda de produtividade, se você parar a pensar que você ser viciado, consumir o tabaco, faz com que o seu chefe não queira te contratar ou queira te demitir porque você tem baixa produtividade, isso fica mais palpável. Então é uma forma de a gente conseguir argumentar com o objetivo de conscientizar as pessoas e diminuir essa quantidade de mortes pelo tabagismo. Beleza? O limite entre ciência e ética no cenário brasileiro. Eu sei que esse tema mexe um pouco com o coração de vocês, porque fala sobre testes em animais e até que ponto a gente tem sim que fazer teste em animal e até que ponto a gente não deve fazer isso, porque a gente tem que levar em consideração o sofrimento, mas também tem que levar em consideração o desenvolvimento de remédios. Então entra aí uma questão realmente complicada, mas não se esqueça, é uma redação argumentativa. Seus sentimentos e as suas emoções não são argumentos. Você precisa comprovar com fatos o que você está dizendo. E não só, não machuca ele não. Isso não serve. Você tem que ter argumentos fundamentados. E não porque isso dói em você. O seu argumento tem que mostrar que é melhor não ter teste em animais do que ter teste em animais sabendo dos benefícios que pode trazer e dos malefícios. Beleza? Então esse texto todo mostra argumentos a favor e argumentos contrários. Então você pode utilizar tanto os argumentos para fazer uma dialética, quanto utilizar só os contra ou só os a favor para poder desenvolver o seu argumento, a sua tese, o seu posicionamento, tá? Um argumento contra o uso. Testes em laboratórios causam sofrimento, ferimentos e transtornos psicológicos nos animais. Há uma corrente de neurocientistas que sugere que animais não humanos, incluindo todos os mamíferos, aves, além dos polvos, possuem substratos neurológicos que gerem a consciência e comportamentos intencionais. Ou seja, eles sentem dor. Então aqui nós temos um argumento. Não deve ter teste em animais porque gera sofrimento, ferimento e transtorno psicológico. Beleza? Argumento a favor ao uso de testes, ou melhor, ao uso de animais em testes. Os testes com animais são submetidos a comitês de ética. A principal ênfase é a não causar sofrimento ou dor. O Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal cria normas que protejam o bem-estar desses animais. O fim do uso de animais em teste no Brasil tornaria a ciência brasileira dependente da tecnologia externa. Então aqui nós temos um outro argumento. Não é para causar sofrimento, mas nós já temos comitês de ética que estão ali justamente para evitar esse sofrimento. Porque se a gente não produz a nossa própria ciência, a gente vai ter que importar a ciência. E quem disse que a ciência importada não usa teste em animais? Então temos que levar em consideração a palpabilidade da sua proposta, da sua tese. Aqui nós temos uma intervenção. Se você falar não, mesmo tendo os comitês, vários animais são submetidos a teste de maneira ilegal, de maneira a causar sofrimento. Então a intervenção vai ser, calma aí, uma melhor atuação e uma melhor fiscalização desse comitê. Não é a criação dele, porque ele já existe, mas se você conseguir trazer comprovações de que há sim sofrimento e que ele não está agindo de maneira adequada, essa pode ser a sua intervenção. Beleza? Animais em benefício dos homens. Contra. É justo os animais sofrerem com testes para obtenção de medicamentos e produtos que beneficiarão o homem? Isso não é uma forma de exploração? Então aqui nós temos um argumento. Falar que os testes em animais é uma forma de exploração daquele animal. E qual é o argumento a favor? Os testes com animais beneficiam também os próprios animais,
pois são usados no desenvolvimento de rações, vacinas e medicamentos veterinários. Então nós temos aqui, ao mesmo tempo que eu posso utilizar um animal para trazer um benefício para ele mesmo, eu posso também utilizar o animal para fazer um benefício para o homem, né? E não uma noção de exploração de que 100% do que acontece com os animais são para o benefício do homem. Resultado em animais versus resultado em humanos. Nem sempre os resultados obtidos em animais são os mesmos obtidos posteriormente em humanos. Sendo assim, não seria melhor testar os produtos diretamente nos humanos? Antes de testar o produto em humanos, é importante testá-los em animais para evitar que voluntários humanos sejam submetidos a substâncias potencialmente perigosas. Novamente, temos aqui os argumentos. Um de que, olha só, se no final das contas eu vou testar em humano e não vai adiantar nada porque o organismo é diferente, não vale a pena fazer o animal sofrer por algo que não vai funcionar. E o outro argumento é, mas calma aí, nós temos algumas substâncias que quando eu testo no animal eu consigo prever que faria muito mal ao homem, nem preciso chegar ao homem naquela substância e tento uma outra alternativa. Então seria uma forma de prevenir o sofrimento humano quando eu faço os testes em animais. Métodos alternativos. Há alternativas capazes de substituir o uso de animais em testes, como a aplicação de modelos matemáticos e computacionais, técnicas in vitro com tecidos de seres humanos ou animais. Ainda não há como substituir um animal em todos os testes. Sempre que existir um método alternativo com eficácia comprovada, ele deve ser substituído. A ciência tem o objetivo de reduzir e até abolir o uso dos animais. Então nós temos aqui os argumentos. Primeiro, olha, eu sei que tem que ter ciência, ela tem que continuar existindo. Então, para não acabar com a ciência, nós vamos fazer testes, só que de maneira computadorizada ou em substâncias, células, tecidos que são criados para isso, para não usar o animal. E outro argumento é, calma aí, não tem como substituir em todos os casos. O computador não vai dar conta em todos os casos. Quando der conta, não vai utilizar o animal, mas se não der, precisamos utilizar o animal. Então agora você pensa em todos esses argumentos contra ou a favor para elaborar a sua tese sobre o limite entre ciência e ética no cenário brasileiro. Beleza? Próximo tema que a gente consegue extrair do assunto saúde é a gravidez precoce e a relação entre saúde individual e pública. Segundo o Ministério da Saúde, a taxa de gravidez na adolescência no Brasil é de cerca de 56 adolescentes a cada grupo de 1.000. Número maior do que a taxa internacional, que é de 49 a cada 1.000. Segundo a pasta, embora esse número esteja alto, houve, entre 2010 e 2017, redução de 13% de bebês de mães adolescentes. Meninas negras representam a maior proporção entre essas mães, 19,7 pardas, 15,3 pretas, seguindo a classificação do IBGE. Aqui nós temos primeiro a fundamentação com dados, como que nós temos muitas adolescentes ainda engravidando. Embaixo nós temos um argumento. Além de fazer o primeiro parágrafo de desenvolvimento falando das adolescentes de maneira geral, você pode especificar o grupo das adolescentes negras e pardas. Por que que esse grupo específico tem uma taxa maior? Porque é um grupo vulnerabilizado, é um grupo que vive à margem da sociedade, com precarização do acesso à educação e saúde, e essa realidade de vulnerabilidade facilita a gravidez de adolescência a partir do momento que você não é consciente sobre os métodos contraceptivos, por exemplo, ou quando você não tem uma educação sexual. Beleza? Para o ministro da Saúde, a educação tem um papel importante na redução desses indicadores. Ele disse que a gravidez está relacionada ao abandono escolar, que por sua vez leva a um aumento da mortalidade infantil. A evasão escolar é problema para a saúde pública, disse. O programa Saúde na Escola foi instituído em 2007 com o objetivo de levar às escolas públicas ações de promoção, prevenção e atenção à saúde para enfrentar vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens. Aqui nós temos causa e consequência. A gravidez está relacionada ao abandono escolar, que isso, por sua vez, leva ao aumento da mortalidade infantil. Por quê? A gente viu lá no microtema de evasão escolar que a principal causa de evasão escolar de mulheres é justamente gravidez na adolescência. E a principal causa de evasão escolar em homens é a entrada no mercado de trabalho. Então, olha como eu tenho um círculo de pobreza aí. Eu tenho uma realidade, uma adolescente que, na maioria das vezes, não tem acesso à educação à saúde, é precário, como a gente viu no outro parágrafo sobre as mulheres, né, as meninas negras e pardas, e dentro dessa realidade, o que poderia fazer ela sair da realidade é a ascensão social por meio da educação. Só que aí eu tenho a evasão escolar por causa da gravidez. Então eu tenho aí um círculo de pobreza acontecendo, tá? Então você pode utilizar isso como causa e consequência.
Depois, eu tenho a proposta de intervenção. Calma aí, já existe um programa destinado a cuidar da saúde adolescente, o programa Saúde na Escola. Então, eu posso utilizar esse programa para poder institucionalizar, por exemplo, a educação sexual, ou falar de métodos contraceptivos, distribuir métodos contraceptivos. Então, eu posso utilizar esse programa como nosso agente interventor nessa redação. Entre as ações do programa estão a promoção de saúde sexual e da saúde reprodutiva, em conformidade com os princípios das diretrizes do SUS. Hoje, os Ministérios da Saúde, da Mulher, da Família e Direitos Humanos, da Educação e da Cidadania assinaram parceria para traçar ações conjuntas até 2022 para reduzir a gravidez precoce. Aqui nós temos primeiro topicalização de ideias. Por quê? A gente tem que promover saúde sexual para evitar a gravidez? Sim, mas depois que ela acontece, eu tenho que ter saúde reprodutiva, né? Não adianta depois eu falar, engravidou agora, não importa, não vou cuidar de você porque você não obedeceu a minha promoção de saúde sexual. Beleza? Então é importante trazer esses dois tópicos. Eu posso trabalhar em um parágrafo a prevenção à gravidez e depois, quando engravidou, eu faço o quê? Né? Porque a gravidez é uma questão não só individual, mas é uma questão de saúde pública também, porque vai ser tratada, o pré-natal vai ser todo feito dentro do SUS, do Sistema Único de Saúde, que é público. Então reparem como que a gravidez não é só eu cuidando do meu próprio corpo, mas como que o Estado cuida do meu próprio corpo, como que ele vai ter despesas e investimentos que ele precisa fazer para que essa saúde seja efetivada, tá? E aqui embaixo nós temos agentes interventores. Reparem quantos ministérios estão agindo em conjunto para tentar resolver o problema da gravidez na adolescência. Tudo bem? Dentre os objetivos estão promover apoio profissional qualificado em prevenção à gravidez na adolescência, ampliar e qualificar o acesso da população adolescente aos serviços de atenção básica, fomentar ações educativas voltadas para adolescentes, família, sociedade civil e toda a comunidade. Além disso, estão entre os objetivos disseminar informações sobre o cenário brasileiro de gravidez na adolescência e avaliações que gerem evidências de melhores práticas para subsidiar o aperfeiçoamento das ações públicas sobre o tema. Aqui nós temos as causas. Olha quantas causas nós temos para a gravidez. Porque pensa comigo, se o objetivo é promover apoio profissional qualificado em prevenção, significa que hoje não temos esse apoio. Se o objetivo é ampliar e qualificar a adolescente aos serviços de atenção básica, significa que isso falta. Então, a falta desses tópicos são as causas para a gravidez precoce, que você pode escolher duas para desenvolver uma em cada parágrafo de desenvolvimento. Beleza? E aqui nós temos a finalidade. A gente já viu lá agentes interventores, já vimos a proposta de intervenção e agora nós temos a finalidade. Qual é a finalidade de tudo isso? Disseminar informações sobre o cenário brasileiro da gravidez na adolescência e avaliações, que a gente consegue, a partir desses dados, ter uma projeção maior do que deve ser feito a partir de então. Embaixo nós temos o detalhamento. Por que é importante disseminar as informações e avaliações? Porque elas vão gerar evidências de melhores práticas para subsidiar o aperfeiçoamento de ações públicas. Reparem que esse que aqui é um pronome relativo. Lembra que uma estrutura frasal que a gente utiliza para fazer o detalhamento é a oração adjetiva, que começa com o pronome relativo. Então temos aqui a finalidade e o detalhamento no mesmo período. Tudo bem? A carta de compromisso foi assinada no âmbito da Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, estipulada no dia 1º de fevereiro até sexta-feira. A semana foi instituída pela Lei 13.798 de 2019, uma das primeiras sancionadas pelo presidente Jair Bolsonaro. O que a gente tem aqui? Uma contextualização. Você poderia começar essa redação falando que 1º de fevereiro é a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. Então você poderia falar que ela é tão importante que tem uma semana para pensar sobre isso. Tudo bem? E assim você consegue estruturar a sua redação sobre o tema gravidez precoce. O próximo microtema que nós temos dentro de saúde que tem até a ver com gravidez precoce, é a violência obstétrica e a violação dos direitos femininos. As mulheres vêm travando há séculos grandes lutas na busca por seus direitos. Muitas vezes direitos básicos e até mesmo já inerentes ao ser humano, porém que eles foram retirados por uma sociedade extremamente patriarcal. Apesar de, desde 1948, a Declaração Universal de Direitos Humanos pregar que todos nascem iguais
em direito e dignidade, não é bem isso que ocorre no mundo atual. Há uma série de estigmas relacionados à mulher e, apesar das grandes lutas pela igualdade, ainda há uma enorme carga de preconceitos de gênero, seja ele no âmbito do trabalho, sexual e até mesmo reprodutivo. Repare, nós temos aqui a contextualização, que aí vocês podem falar do movimento feminista, como que ele tem travado essa batalha nos direitos das mulheres há muito tempo. Temos aqui a marcação de tese, ou seja, mesmo que a gente tenha essa Declaração Universal de Direitos Humanos garantindo os direitos, que são os meios direitos da nossa Constituição brasileira, nós continuamos com problemas. Quais problemas? No âmbito do trabalho, sexual e até mesmo reprodutivo. O que importa pra gente é a questão reprodutiva. Eu coloquei aqui a topicalização não para você usar a questão do trabalho para falar desse tema, porque esse tema é especificamente sobre o problema da reprodução. A violência obstétrica volta para a questão reprodutiva, da gravidez e do parto, beleza? Mas eu quis mostrar para você como que esse parágrafo, que é o primeiro parágrafo da notícia, é estruturado igual a sua redação. Contextualização, tese e topicalização de ideias, beleza? Outra forma de atentar não só contra os direitos da mulher, mas também contra os direitos humanos é a violência obstétrica. Uma pesquisa realizada pela Fundação Abramo em agosto de 2010 aponta que 1 em cada 4 mulheres sofrem algum tipo de violência durante o atendimento, seja ele pré, durante ou pós-parto. Apesar de só ter começado a tomar grandes proporções em meados de 2012, a partir de casos absurdos que vieram a conhecimento público, a violência contra parturiente é bem mais antiga do que se imagina. Mas o que vem a ser a violência obstétrica? A seguir veremos o conceito dado pelo projeto de lei do deputado Jean Willis. Aqui nós temos primeiro a fundamentação com dados. Olha como nós temos aqui um dado estatístico que diz que 1 a cada 4 mulheres, olha como essa proporção é grande, 1 em cada 4 sofrem algum tipo de violência obstétrica. Beleza? Então isso fundamenta o seu posicionamento, o seu argumento de como é pertinente esse assunto. Beleza? Aqui nós temos o projeto de lei, né? O que o projeto de lei, não é a lei, mas o projeto de lei de Jean Willis fala sobre essa questão. Caracteriza-se a violência obstétrica como a apropriação do corpo e dos processos reprodutivos das mulheres pelos ou pelas profissionais de saúde, através do tratamento desumanizado, abuso de medicalização e patologização de processos naturais, que cause a perda da autonomia e capacidade das mulheres de decidir livremente sobre seus corpos e sua sexualidade, impactando negativamente na qualidade de vida das mulheres. Parágrafo único. Aqui nós temos marcações de tese. Reparem como que a violência obstétrica, ela tem esses cunhos negativos, como assim? Apropriação do corpo é algo negativo, desumanização, abuso, patologização, perda, negativamente, são todos modalizadores textuais que mostram uma questão negativa dentro desse assunto. Então reparem que vocês precisam utilizar esses modalizadores, não exatamente essas palavras, mas palavras de cunho de juízo de valor para mostrar o seu posicionamento sem utilizar a primeira pessoa, beleza? Então nós temos aqui uma forma de você utilizar essas palavras para mostrar o seu posicionamento, além de você também poder contextualizar sua redação definindo o que é violência obstétrica. Não pelo projeto de lei, mas de fato pela lei e definição do dicionário mesmo do que seria essa violência, tudo bem? Para efeitos da presente lei, agora sim da lei que está em vigor, considera-se violência obstétrica todo o ato praticado pelo ou pela profissional da equipe de saúde que ofenda de forma verbal ou física as mulheres gestantes em trabalho de parto, em situação de abortamento e no pós-parto puerpério. Ainda segundo a OMS, em uma publicação divulgada em setembro de 2014, intitulada Prevenção e Eliminação de Abusos, Desrespeito e Maus Tratos durante o Parto em Instituição de Saúde, a violência obstétrica caracteriza como abusos, desrespeitos, maltratos e negligência durante a assistência ao parto nas instituições de saúde. Então nós temos aqui contextualizações, tanto o que nós temos da lei, a definição brasileira de violência obstétrica, como a definição da OMS sobre violência obstétrica. Então você pode utilizar essas contextualizações, beleza? Como definição de violência obstétrica. Ainda segundo o documento, tal tratamento não apenas viola os direitos das mulheres ao cuidado respeitoso, mas também ameaça o direito à vida, à saúde, à integridade física e à não discriminação.
Algumas mulheres chegam a considerar que são normais os abusos sofridos por suporem que o médico e a equipe na qual ela deposita confiança suficiente para entregar sua vida de seu filho irão agir de forma a garantir que tudo ocorra da melhor forma possível em um momento de tamanha importância para a gestante. Aqui nós temos os argumentos que qual é o grande problema? Não só o problema em si da violência obstétrica, mas a violação de vários direitos que vem por consequência. Beleza? Além disso, nós temos aqui uma proposta de intervenção. Se as mulheres não pensam, não conseguem mensurar que estão sofrendo uma violência, eu preciso conscientizar de que aquilo ali é uma violência, que ela tem todos os seus direitos assegurados, que ela tem o direito de escolher qual tipo de parto ela quer, onde que ela quer, como que vai ser feito isso, e não pode ser induzida a ter determinados procedimentos. Então, eu preciso conscientizar. E pensa comigo, quando nós temos mulheres que consideram normal os abusos, de novo, temos aqui banalização do mal. Tá escrito? Não, mas é inferível pela normalização de abusos. Tudo bem? Piadas sobre o peso da gestante, sobre seus pelos pubianos, discriminar parturiente por causa de raça, posição social, religião, profissão ou escolha sexual são apenas alguns dos exemplos de violência obstétrica, além de claramente denotarem preconceito e crime como expresso a seguir. Serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Texto da Lei 7.716, que define os crimes resultantes do preconceito de raça e cor. Logo, tais autos são passíveis de punição. Reparem que são passíveis de punição por uma lei que fala sobre preconceito, mas nesse caso aqui não necessariamente sobre violência obstétrica. Mesmo assim, nós temos aqui uma proposta de intervenção, ou seja, eu tenho que não só proibir, mas fiscalizar que tudo isso não pode ser feito e conscientizar de que se isso acontecer com você, gestante, você tem o direito de reivindicar os seus direitos com a prova de que você sofreu alguma violência obstétrica. Tudo bem? Aqui embaixo, nós temos o argumento que eu já comentei, que são passíveis de punição. Se são passíveis de punição, por que não têm sido punidos? Ou seja, essa frase faz a gente pensar que a impunidade pode ser um grande agente motivador da violência obstétrica se perpetuar na sociedade brasileira. A gente viu lá no início do texto que ela não é muito falada, mas existe há muito tempo. Tudo bem? O manifesto atual contra a violência obstétrica é o Somos Todas Adelir. A seguir, um trecho de uma convocatória feita para o Ato Nacional em apoio a Adelir. O texto também foi enviado pelos responsáveis pelo movimento à imprensa a fim de tornar público tal ato. Em 1º de abril de 2014, no meio da madrugada, uma mulher em trabalho de parto foi retirada de sua casa à força, mediante uma ordem judicial, policiais armados e ameaças de prisão ao seu marido na frente de seus filhos mais velhos, e levada sob custódia para um hospital público designado por uma juíza para sofrer uma cesárea sem seu consentimento. Aqui nós temos uma fundamentação por exemplificação. Você prova que isso acontece com o movimento Somos Todas Adelir, que a gente mostra claramente várias violências que aconteceram, que ela foi submetida, ela, o marido e os filhos, nesse contexto. Ela foi uma cesárea sem o consentimento porque ela tinha já filhos de cesárea e ela queria ter esse filho de parto normal e não conseguiu. Então nós temos aqui um exemplo claro de violência obstétrica. Beleza? O próximo tema é a relação entre o saneamento básico e a saúde preventiva no Brasil. O saneamento básico é a parte da infraestrutura de um país, trazendo consigo responsabilidade sobre vários aspectos. Em resumo, o saneamento preza por um bom ambiente para os seres humanos e regra suas relações com esse meio. Quando falamos de saneamento básico no Brasil, temos situações precárias, assim como na infraestrutura de modo geral, tanto pela falta de obras quanto pela falta histórica de investimentos. Então aqui nós temos primeiro a contextualização. O que é saneamento básico? Quando você define uma palavra-chave do tema. E aqui embaixo nós temos uma topicalização de ideias. Nós podemos desenvolver, primeiro, falta de obras, segundo, falta histórica de investimentos. Podem ser os dois argumentos que a gente vai desenvolver nessa redação. O saneamento básico incorpora os serviços de água potável, esgotamento sanitário, coleta de lixo e drenagem urbana, amplamente associados à saúde pública.
Essa ligação se mostrou tão evidente de modo que a iniciativa de cuidado e saneamento como medida de saúde pública partiu da Fundação Nacional da Saúde, assim como a implantação e estruturação do SUS. Então aqui nós temos agentes interventores. Calma aí, a Fundação Nacional da Saúde se preocupa com a questão do saneamento básico. Então eu posso utilizar essa fundação como agente interventor para melhorar esse saneamento, porque a gente vai ver como a falta de saneamento prejudica diretamente a qualidade de saúde da população que fica ali em volta desses locais que não tem saneamento básico, tudo bem? Como o saneamento básico se liga à saúde pública? A primeira ligação que pode ser vista é na necessidade de água potável, onde sua falta causa efeitos catastróficos no organismo humano. Em nosso país, mais de 35 milhões de pessoas não têm acesso à água potável nas condições mínimas aceitáveis. Aqui nós temos primeiro o argumento: qual é a relação entre saneamento básico e saúde preventiva? Necessidade de água potável. Se eu não tenho água potável, ela necessariamente está poluída e necessariamente vai me afetar negativamente. O meu organismo vai ser prejudicado por essa ingestão. E como ela é fundamental para a sobrevivência humana, se eu só tenho disponível água não potável, eu vou acabar consumindo essa água. Beleza? E aqui, claro, uma fundamentação por dados, que prova que realmente esse argumento é pertinente, é que tem 35 milhões de pessoas que não têm acesso à água potável. O consumo ou uso de água sem tratamento adequado leva a quadros clínicos críticos ou até a morte, por meio de doenças como hepatite A, cólera, leptospirose e diarreias infecciosas, pois são comumente causadas por bactérias, vírus e germes presentes em águas contaminadas. Outras consequências podem ser a diminuição da concentração e o aumento da incidência de doenças secundárias, como pressão alta, artrites, asma, colite, diabetes tipo 2 e colesterol. Aqui nós temos uma lista enorme de consequências, né? As consequências servem para você convencer o leitor de que esse assunto é pertinente. Cara, a gente tem que cuidar da água. Por quê? Olha quais as consequências que ela pode trazer. Então é fundamental cuidar. A consequência, ela tem essa função de persuasão na sua redação, tá? Segundo o Ministério da Saúde, um aumento de 78% da rede de esgoto diminuiu 91% da taxa de internação por doenças diarreicas na cidade de Campo Grande. Então, repara que não foi aumento de 78% e diminuição de 78%. O aumento de 78% diminuiu 91%. Então, a gente tem um lucro de porcentagem aqui quando a gente fala de internações. A falta de saneamento é grave quando se trata de crianças. No mundo todo, mais de 1,7 milhão de crianças com menos de 5 anos morrem todos os anos pelo consumo de água imprópria e a mortalidade infantil motivada pela essa água. É importante observar que nessa idade elas são mais sensíveis a doenças veiculadas pela água. Em média, 600 crianças são mortas todos os dias pela precariedade no saneamento, principalmente no norte e no nordeste do país. Então aqui nós temos fundamentação por dados que vocês podem colocar. Esse dado aqui no mundo, lembra, é melhor que você coloque como contextualização, mas os exemplos nacionais você pode colocar como fundamentação de argumento sim, tá bom? Outra questão que demonstra a importância do saneamento básico na saúde pública é o rendimento do trabalhador. Em 2013, por exemplo, tivemos o afastamento de 14,9 milhões de trabalhadores por diarreia ou vômito. A média de dias afastados do serviço é de 3,3 dias. Se não houvesse essas interrupções por falta de saúde, o aporte de valores na economia seria em torno de 9,5 bilhões de reais. Considerando apenas internações por conta de doenças gastrointestinais infecciosas, foram 391 mil hospitalizações. Somente o SUS pagou 125 milhões nessas internações. Então, repare que aqui a gente tem um argumento. Calma aí. Se nós temos, além do argumento da saúde, da mortalidade infantil, nós temos o rendimento do trabalhador. Lembra que quando a gente pensa em argumentos econômicos, eles sempre são muito úteis, seja lá qual for o assunto. Aqui o assunto é saúde, mas o argumento econômico é um grande motivador para a mudança de comportamento. Beleza? E tudo isso é a fundamentação por dados. Os dados te comprovam o custo de uma falta de saneamento básico. E é por isso que é a relação entre saneamento básico e saúde preventiva. Você não vai ter uma relação imediata de benefício, mas a longo prazo você consegue enxergar essa economia, tanto de dinheiro quanto de saúde. Tudo bem? O próximo tema é sedentarismo, o mal da sociedade globalizada. Esse texto machuca um pouquinho a gente que é sedentário, tá? Então, já fique preparado psicologicamente para ler esse texto. O sedentarismo é um estilo de vida perigoso que passou a ser moda no século XXI.
Dele sofrem as pessoas que fazem muito pouco ou nenhum exercício físico, o que aumenta o risco de que sofram diferentes problemas de saúde. Muito vinculado à obesidade e a doenças cardiovasculares, tais como a diabetes, é considerado a praga da idade contemporânea. Então nós temos aqui a consequência. Qual é a consequência de ser sedentário? Vinculado à obesidade, porque você não pratica exercício físico, você ingere calorias sem queimar essas calorias, e doenças cardiovasculares por acúmulo de gordura nas veias, beleza? Então nós temos aqui essas consequências que já são suficientes para a gente parar de ser sedentário. Mas por que a gente não para? Essa é a grande questão. Em muitos casos, as pessoas sedentárias, além de não se considerarem como tais, usam seus problemas de saúde para continuarem inativas. Ou seja, acreditam que sua condição física é o que as impede de fazer qualquer tipo de esforço físico, quando provavelmente é o contrário. A origem do seu mal-estar é justamente essa falta de atividade e a cronificação de sua condição sedentária. Aqui nós temos os argumentos. Primeiro, se você não tem consciência de que você é sedentário, você vai continuar nessa situação. Primeiro argumento. Segundo, os problemas de saúde para justificar o sedentarismo. Ah, não, eu não posso fazer porque eu tenho problema na coluna, porque eu tenho dor aqui, porque eu tenho dor ali. Mas, na verdade, nós temos aqui embaixo aquele grande caso que a gente fala do comercial dos Tostines. Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Esse círculo vicioso faz a gente pensar o seguinte: calma aí, não é que você tem uma dor nas costas e por isso você não faz atividade física. Você tem dor nas costas porque não faz atividade física. Então é importante traduzir, mensurar essa análise que pode ser um círculo vicioso, que na verdade a gente consegue entender que o sedentarismo é uma causa do problema e não uma justificativa para não ter atividade física, tudo bem? Que é o que está justamente escrito aqui. Qual é o problema disso? Falta de atividade e cronificação de sua condição. Ou seja, quando você justifica o sedentarismo pelas suas dores, você só piora o seu quadro de saúde. Você só cronifica essa condição e continua inativo. O que é ser sedentário? Segundo a OMS, as pessoas sedentárias são aquelas que fazem menos de 90 minutos de atividade física na semana. Você faz menos de 90 minutos, quase 90 minutos, mais de 90 minutos ou nem perto de 90 minutos. Isso mostra pra gente o quanto a gente tem sido sedentário se a gente não chega nem perto de 90 minutos por semana. Olha como é que começa a doer esse texto. E segundo indicam seus informes, o sedentarismo é um mal que afeta pelo menos 60% da população mundial adulta. Calcula-se que todo ano morrem cerca de 2 milhões de pessoas devido à prática insuficiente de exercício físico. Então, logo de cara, nós temos a contextualização por definição, o que é sedentarismo, e depois a fundamentação por dados. Mais da metade da população é sedentária e nós temos 2 milhões de pessoas morrendo por causa disso. Portanto, ir fazer as compras uma vez por semana ou levar o lixo não podem ser considerados tipos de atividade física. A atividade física é entendida como a prática de uma atividade que coloca em movimento todos os órgãos do corpo, ou seja, que requer o uso dos músculos, o fortalecimento dos ossos e o bom funcionamento do sistema circulatório. Aqui nós temos uma contextualização, assim como você pode contextualizar o sedentarismo, você pode contextualizar o contrário, que é a atividade física, na sua redação sobre esse tema. Beleza? Além de ter uma finalidade. Qual é a finalidade sobre a pós-intervenção? Fazer a gente mexer os músculos, fortalecer os ossos e funcionar bem o sistema circulatório. Então esse é o objetivo, essa é a finalidade pela qual eu deixo de ser sedentária e passo a praticar atividades físicas, beleza? Essa finalidade te dá 40 pontos na proposta de intervenção. O último microtema da área de saúde é a monofobia como desafio social contemporâneo. Reparem que o nome monofobia já mostra pra gente sobre o que a gente vai falar. Monofobia é o medo de ficar sozinho. Um dos aspectos mais difíceis de lidar da monofobia é que a sua verdadeira causa é muitas vezes uma questão de ansiedade subjacente. Além disso, a natureza reclusa dos doentes que possuem a monofobia torna difícil descobrir esse problema, tanto para os médicos quanto para as outras pessoas em geral. Para aqueles os quais a fonte de conforto é uma determinada pessoa ou lugar, a doença pode até não ser aparente até que aconteça uma mudança no estilo de vida. Além disso, a doença pode ser de difícil autodiagnóstico, visto que os ataques de pânico e níveis de ansiedade e de transtorno podem tornar difícil o raciocínio lógico para o doente.
Aqui nós temos primeiro uma causa. Ai, você nunca pode ter ouvido falar de monofobia. Nunca ouvi falar disso, prof. O que é isso? Mas pensa comigo. Ansiedade é um diagnóstico que está generalizado. Nós temos muitas pessoas com crise de ansiedade por diversos motivos. Tanto que a gente discutiu isso quando a gente falou sobre doenças psicossomáticas. Beleza? Então pensa comigo. Se a monofobia ela sai da ansiedade, nós vamos ter sim muitos casos que são dificilmente diagnosticados. Por quê? Porque o fato da pessoa ficar reclusa faz você ter menos contato com ela para poder perceber que isso está acontecendo e é difícil o autodiagnóstico. Eu não consigo perceber que eu tenho medo de ficar sozinho. Eu simplesmente quero estar sempre acompanhado. Então, se a pessoa está sozinha e ela não consegue se autodiagnosticar, quem vai diagnosticar? Beleza? Então temos aí uma problemática que pode funcionar como argumento. Os sintomas comuns da monofobia incluem um medo intenso de estar sozinho ou de sair dos ambientes familiares. Às vezes, esse medo é tão intenso que somente o pensamento de estar sozinho ou de estar em um local desconhecido pode desencadear ataques de pânico e outros sintomas. Sendo um transtorno de ansiedade, os sintomas da monofobia incluem nervosismo, aumento da frequência cardíaca, dificuldade de pensar, inquietação, falta de ar, ataques de pânico e medo intenso. No pior dos casos, esses sintomas criam um impulso incontrolável de fugir do local estranho para procurar conforto. Então aqui nós temos a consequência. Qual é o problema de você ter uma monofobia? Nervosismo, aumento da frequência cardíaca, ataques de pânico, medo intenso, que claro que isso vai prejudicar toda a sua qualidade de vida, tudo bem? Os tratamentos comuns para a monofobia incluem consultas psiquiátricas, hipnoterapia, terapia de grupo e medicamentos selecionados. Dessas opções, grupos de terapia e hipnoterapia desfrutam de altos níveis de sucesso entre os pacientes em muitos estudos e ensaios. Grupos de terapia também ajudam a fortalecer um grupo de apoio para os indivíduos que sofrem com a monofobia, visando ajudar a reforçar as técnicas de enfrentamento, ansiedade e métodos de autocontrole e também para proporcionar conforto ao mostrar que aquele indivíduo não é a única pessoa que sofre desta doença debilitante. Então nós temos aqui a intervenção. A intervenção pode ser desses 4 tipos, mas a gente viu aqui que a que mais tem sucesso são justamente as de grupos de apoio. Então você pode colocar esses tópicos como proposta de intervenção, pode ser um para cada parágrafo de desenvolvimento, por exemplo, tá bom? E chegamos no nosso tema da semana. Antes de entrar no nosso tema da semana, deixa eu só beber minha água, porque eu já li muito hoje. E o tema da semana é o seguinte: o aumento da incidência de doenças degenerativas na sociedade contemporânea. Claro que nessa frase tema a palavra-chave é aumento e para você escrever, primeiro não entre em pânico. Você sabe o que são doenças degenerativas, só que às vezes você não chama as doenças por esse nome, você chama com outros nomes. Então quando eu mostrar para vocês exemplos dessas doenças, você vai ficar mais tranquilo na hora de escrever sobre isso. Por isso que uma ótima estratégia de contextualização é justamente definir o que são essas doenças. Doenças degenerativas são doenças que levam a uma gradual lesão tecidual de caráter irreversível e evolutivo, geralmente limitante sobre as funções vitais, principalmente de natureza neurológica e osteomusculares. Ou seja, o Alzheimer e o mal de Parkinson, por exemplo, que são as doenças que a gente vai desenvolver nessa redação, são doenças degenerativas. Beleza? Essa é uma forma de contextualização. Outra forma de contextualização é eu te falar do Stephen Hawking, que tinha o ELA, a esclerose lateral amiotrófica, e apesar desse diagnóstico, apesar de todas as limitações que essa doença gera, ele conseguiu ser um grande nome no ramo da física. Beleza? Então você pode trazer essa contextualização positiva para desenvolver o tema. Você também pode desenvolver de maneira criativa falando desse filme, Um Momento Pode Mudar Tudo, que é a história de uma protagonista que era pianista e ela tem a mesma doença do Stephen Hawking e por causa dessa doença ela para de tocar piano, né, porque ela perde os movimentos das mãos, ela não consegue mais tocar piano, ela começa a precisar de cuidados específicos, então uma pessoa vai lá para cuidar dela e dentro de todo esse contexto o marido dela atrai dentro dessa realidade e você pode utilizar as problemáticas que ela vive, né, toda a questão que afeta não só a questão física, mas emocional e conjugal por causa do diagnóstico de uma doença degenerativa. É uma forma criativa de você contextualizar esse tema. Beleza? Vamos para o primeiro argumento. Qual é o primeiro problema em relação à doença degenerativa, né? A primeira causa? Atividade social. Ou melhor, a falta de atividade social. Por quê? Quando eu tenho uma exclusão social, aquele indivíduo não participa da vida em sociedade e não participar da vida em sociedade
é uma forma de você, como consequência, uma doença degenerativa como o Alzheimer. Então você precisa de atividades sociais para estimular o seu cérebro constantemente e esse estímulo vai evitar o Alzheimer. Se você não estimula, você tem aí uma forma de ter maior acesso mais rápido ao Alzheimer pela exclusão social, beleza? Como que você prova isso? Primeiro, trouxe alguns dados para vocês. 99% dos casos de Alzheimer são esporádicos, em que a doença é causada pela interação entre uma predisposição genética e fatores ambientais como o nosso estilo de vida. Explica a porta-voz do Grupo de Estudo em Comportamento e Demência, Sociedade Espanhola de Neurologia, Sagrario Monzano. O estudo conduzido pela Universidade de Exeter analisou 4.320 pessoas com Alzheimer e 45% tinham apatia. O que esses dados mostram pra gente? Calma aí, o fator genético não é o que mais influencia. 99% dos casos são esporádicos, ou seja, uma grande influência no estilo de vida. E que estilo de vida dificulta isso? Que estilo de vida é esse que facilita a doença degenerativa do Alzheimer? A apatia, ou seja, a exclusão social. Quando a pessoa não tem relacionamentos, quando a pessoa é justamente excluída. E pensa comigo, quem tem o diagnóstico de Alzheimer geralmente são os idosos. Os idosos sem Alzheimer já são excluídos da sociedade. E imagina os que têm esse diagnóstico. Beleza? Então a gente consegue ter uma problemática aí até de faixa etária quando a gente fala de Alzheimer. Como você fundamenta esse argumento? Claro, se o argumento é sobre atividade social, a gente pode falar de Aristóteles, que ele diz que o homem é um ser social, porque é um animal que precisa dos outros membros. Precisa tanto que é uma forma de prevenir a doença degenerativa do Alzheimer. Beleza? Esse é o nosso primeiro parágrafo. O nosso segundo parágrafo fala de outra doença, que é o mal de Parkinson. E o grande motivador é o acesso à educação, ou melhor, a falta de acesso à educação. Como assim? Quando eu tenho um acesso à educação precário, eu tenho falta de estímulos cerebrais. E com essa falta de estímulos, eu posso desenvolver o mal de Parkinson. Por que isso, prof? Como que você comprova isso que você está me dizendo? Segundo um estudo publicado pela revista científica britânica Brain, para cada ano adicional que a pessoa passou no sistema educacional, houve uma diminuição de 11% nos riscos dela desenvolver sintomas de demência. Pensa comigo, se a gente tem uma realidade brasileira cuja evasão escolar acontece no ensino fundamental, olha quantos anos de vida escolar esse indivíduo deixou de ter e a cada ano que ele perdeu, ele aumentou em 11% a chance dele ter Alzheimer. Se a cada ano que eu fico, eu diminuo 11%, a cada ano que eu não fico, eu aumento 11%. Então, repara que nós temos uma questão de vulnerabilidade social, de precariedade como motivador do mal de Parkinson, que é a falta de acesso à educação. Beleza? Outra forma de você comprovar isso é com algumas informações que eu trouxe para vocês. Primeiro, falar da serotonina e da dopamina. Serotonina é a molécula responsável pelo bem-estar e a dopamina era o neurotransmissor, além do prazer, da coordenação motora. Por isso que a gente sempre associa o mal de Parkinson a mãos trêmulas, né? A gente tem essa associação imagética do mal de Parkinson porque afeta de fato, mas não só a questão motora, mas a questão do prazer e do bem-estar. Então, olha como nós temos aqui uma pessoa com uma situação parecida com a do Alzheimer, de apatia, de tristeza. Então, nós temos ali uma falta de acesso à educação favorecendo o mal de Parkinson, que vai dar uma relação de qualidade de vida precária para esse indivíduo. Então, você pode utilizar essa informação de biologia para fundamentar o seu argumento. Além disso, claro, você pode falar da violência simbólica de Bourdieu ou estrutural. A partir do momento que a falta de acesso à educação gera doenças degenerativas, eu tenho uma violência estrutural. O governo não está te garantindo acesso e isso está gerando um problema de saúde pública. Beleza? Além disso, eu tenho uma violência simbólica. Porque quem tem esse diagnóstico não pensa, caramba, eu evadi a escola de ensino fundamental e por isso tem esse diagnóstico. Então acaba que você sofre uma violência sem saber que está sofrendo, porque você não sabe que o acesso à educação faz bem à sua saúde também. Beleza? E assim a gente fecha o nosso segundo argumento. Como que a gente soluciona os problemas? Primeiro problema, Ministério da Saúde, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, fazendo o quê? Criando eventos sociais, principalmente para a terceira idade, que a gente viu que é uma doença que atinge principalmente eles. Com mesa redonda, filmes, espetáculos, jogos, passeios gratuitos, etc. Por quê? Porque isso vai estimular a atividade social. Já que a gente não consegue ter uma atividade social do idoso com sua família diretamente, porque eles trabalham e estudam, eu pego outras pessoas da mesma faixa etária que têm o mesmo tempo disponível e coloco eles para interagir entre si. Beleza? Isso para o primeiro problema do Alzheimer, que é causado pela falta de atividade social. Em relação ao acesso à educação, precisamos do Ministério da Saúde e da Educação juntos para fazer o quê?
cursos presenciais e à distância gratuitos para adultos e estímulos contra a evasão escolar, porque é uma questão preventiva. Eu não vou só pegar os idosos, como a gente pegou na outra pós-intervenção, vou pegar os idosos e estimular ali a atividade social. Se estar na escola previne o mal de Parkinson, eu preciso estimular a não evasão escolar. Eu preciso incentivar o aluno a continuar na escola. Então, a gente tem que pensar em sistemas assistencialistas, como Bolsa Família, por exemplo. Lembra que a evasão escolar dos meninos é motivada pela entrada no mercado de trabalho? Então, se eu tiver forma de renda, de subsistência, que não precise entrar no mercado de trabalho precocemente, eu vou fazer ele ficar na escola e isso faz com que ele tenha mais estímulos cerebrais. Então, eu tenho que atingir aqui os adultos e os adolescentes para a longo prazo eu ter um benefício. E no outro argumento na outra intervenção é uma intervenção que age a curto prazo. Beleza? Então esses são os argumentos possíveis das propostas de intervenção. Claro que tem outros, você pode escolher outros, mas eu quis trazer esse para vocês. Tem outras doenças degenerativas que têm importância muito grande dentro da nossa relação cotidiana hoje, da realidade do século XXI no Brasil. Pesquise que você pode escolher e trocar uma dessas. Beleza? Beijos e queijos para vocês e até semana que vem.